Fala aí, bruxões, beleza? Está no ar mais um episódio do Magia Ilustrada, o quadro onde eu leio e comento capítulo por capítulo do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal com ilustrações inéditas feitas exclusivamente para esse quadro pelo grande ilustrador Douglas Nogueira. Para contribuir com esse quadro, você pode apoiar através do QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição. Assim, você ganha algumas das ilustrações que aparecem por episódio aqui para você imprimir e colorir do seu jeito. Lembre-se que é muito importante colocar o seu e-mail na mensagem quando você apoiar, porque senão eu não consigo entrar em contato com você para enviar o link com as ilustrações. Inclusive tem um pessoal que apoiou no episódio passado e não deixou o e-mail. Então vocês que apoiaram e não deixaram o e-mail, entrem em contato comigo através do e-mail que tem aqui na descrição. No último episódio eu li o capítulo 4, O Guardião das Chaves. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, a playlist está aqui. Capítulo 5. O Beco Diagonal. Harry acordou cedo na manhã seguinte. Embora soubesse que já era dia, continuou com os olhos bem fechados. Foi um sonho, disse a si mesmo com firmeza. Sonhei que um gigante chamado Rupio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando abrir os olhos, estarei em casa, no meu armário. De repente, ouvi um ruído alto de batidas. É tia Petúnia batendo na porta, pensou Harry desanimado. Mas, ainda assim, não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Bum! 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 Está bem, resmungou Harry. Já estou levantando. Sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorregou de seu corpo. O casebre estava inundado de sol. A tempestade passara. O próprio Hagrid estava dormindo no sofá desmontado e havia uma coruja batendo com a garra na janela, trazendo um jornal no bico. Harry ergueu-se de um pulo. Sentia-se feliz como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele. Foi direto à janela e abriu-a com um puxão. A coruja entrou voando e deixou cair o jornal em cima de Hagrid, que nem acordou. A coruja então voou pelo chão e começou a atacar o casaco do gigante Hagrid. Não faça isso! Harry tentou espantar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente o casaco. Rúbio! Chamou Harry alto. Tem uma coruja! Pague ela! Resmungou Hagrid dentro do sofá. Quê? Ela quer receber o pagamento pela entrega do jornal. Procure nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia ser feito só de bolsos. Molhos de chaves, fichas de metal, rolinhos de barbante, balas de hortelã, saquinhos de chá e, finalmente, Harry puxou um punhado de moedas estranhas. Dê a ela 5 nuques, disse Hagrid sonolento. Nuques? As moedinhas de bronze. Harry contou 5 moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele enfiar o dinheiro numa carteirinha de couro que trazia presa. Em seguida, saiu voando pela janela aberta. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que eu não me lembro de outras partes dos livros ter isso de pagar a coruja, da coruja ter uma bolsinha amarrada na perna para receber o pagamento. Sinceramente, eu não me lembro. Pode ser que tenha. Mas é interessante ver isso, né? Porque nos filmes a gente não tem nem um pouco disso. Eu espero que a série adapte isso, de mostrar que as corujas estão prestando serviço, apesar, né, de estar levando ali as coisas, de ter toda aquela aura mágica que as corujas têm. Eu espero que tenha esse detalhezinho de pagar as corujas. Eu não lembro se nos outros livros tem em outros momentos. Talvez tenha e eu não esteja lembrando. Hagrid bocejou alto. Sentou-se e espreguiçou-se. É melhor nos despacharmos, Harry. Temos muito o que fazer hoje. Temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar. Harry revirava as moedas mágicas para examiná-las. Acabara de pensar em uma coisa que o fez sentir como se o balão de felicidade que havia dentro dele tivesse furado. Hagrid, respondeu Rúbio, calçando as enormes botas. Não tenho dinheiro nenhum. E você ouviu o tio Walter a noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Não se preocupe com isso, disse Hagrid, coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha que seus pais não lhe deixaram nada? Mas se a casa foi destruída? Eles não guardavam o ouro que tinha em casa, garoto. Não, nossa primeira parada vai ser em Gringotts, o Banco dos Bruxos. Como uma salsicha, elas não são ruins frias. E eu não deixaria de comer uma fatia do seu bolo de aniversário. Bruxos têm bancos? Só este.
Gringotts é administrado por duendes. Duendes? É por isso que só um louco tentaria roubar o banco, é o que lhe digo. Nunca se meta com duendes, Harry. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem, com exceção de Hogwarts, talvez. Aliás, preciso mesmo ir a Gringotts, para Dumbledore. Negócios de Hogwarts. Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro agora e o mar cintilava ao sol. O barco que tio Walter alugara continuava lá, com muita água no fundo depois da tempestade. Como foi que você chegou aqui? Perguntou Harry, procurando um segundo barco. Voando, respondeu Hagrid. Voando? Mas vamos voltar nisso aí. Não tenho permissão de usar mágica depois de apanhar você. 2 comentários que eu gostaria de fazer nessa parte. Primeiro, como que o Hagrid foi voando pra lá é uma coisa que me atormenta, uma dúvida que me atormenta muito. Ele não foi com a moto, porque senão a moto estaria ali. Ele pode ter ido com a moto e mandado ela magicamente pra outro lugar? Talvez, mas eu não sei se o Hagrid teria capacidade de fazer esse tipo de feitiço. Por quê? De vassoura ele não foi, de testralho muito menos, porque isso não aguenta o peso dele. Outra coisa, vocês repararam que quando se fala em fazer magia no primeiro livro, pelo menos em português, eles usam a palavra mágica. Isso mudou. Nos livros seguintes, isso mudou. A tradução começou a utilizar o termo fazer magia, realizar magia. Porque fazer mágica soa muito como, tipo, fazer um truque de festa de aniversário. Pelo menos pra mim, soa muito assim, sabe? Fazer mágica, mágica de trouxas. Fazer truques com baralho, coisas do tipo. Isso é uma coisa que eu não curto tanto no primeiro livro. Não é uma coisa que me incomoda e que acaba com a minha experiência, mas quando estou lendo, leio automaticamente diferente. Aqui no caso eu estou lendo como está escrito, obviamente, mas quando eu leio, eu automaticamente leio o Hagrid falando, não posso fazer magia ao invés de mágica. Eu faço automático isso na minha cabeça. Enfim, era esse comentário. Não é algo tão importante, mas é um comentário. Eles se acomodaram no barco. Harry ainda de olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Mas parece desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um dos seus olhares de esguelha. Se eu quisesse apressar um pouco as coisas, você se importaria de não dizer nada em Hogwarts? Claro que não, falou Harry, ansioso para ver mais mágicas. Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 pancadinhas do lado do barco e eles dispararam em direção ao continente. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de segurança. E depois é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica embaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo, entenda. Mais fundo que o metrô. Você morreria de fome tentando sair de lá, mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Essa parte aqui eu gosto muito que o Hagrid fala. Teria que ser muito louco pra invadir Gringotts, pra roubar Gringotts, porque tem dragões lá. E anos mais tarde o Harry faria isso. Mostra tanto o contraste, a evolução do Harry aqui tão inocente, cheio de dúvidas, ficando surpreso e maravilhado com cada coisa que ele descobre sobre o mundo bruxo. Tipo, nossa, existem dragões, um banco administrado por duendes. E aí, lá no último livro, ele invade esse banco com a ajuda de um duende e sai de lá montado em um dragão. Mostra como aquele menininho inocente evoluiu e tava ali lutando contra as forças do mal. Isso é muito legal, cara. Harry ficou sentado pensando no que ouvira enquanto Hagrid lia o jornal. O Profeta Diário. Harry aprendera com o tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz quando faziam isso. Mas era muito difícil. Nunca tivera tantas perguntas para fazer na vida. O Ministério da Magia anda aprontando as trapalhadas de sempre, resmungou Hagrid virando a página. Tem um ministro da magia? Perguntou Harry antes que conseguisse se conter. Claro! Queriam nomear Dumbledore ministro, é claro, mas ele nunca ia largar Hogwarts, então o velho Cornelius Fudge ficou com o cargo. Trapalhão como ele só. Por isso ele bombardeia Dumbledore com corujas toda manhã pedindo conselhos. Mas o que é que o Ministério da Magia faz? Bom, a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxos andando pelo país. Por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágicas. Não, é melhor que nos deixem em paz. Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levavam à rua. As pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid enquanto os dois atravessavam a cidadezinha até a estação.
Harry não podia culpá-los. Não só Hagrid era 2 vezes mais alto do que todo mundo, como também não parava de apontar para coisas absolutamente comuns, como parquímetros, e comentar em voz alta. Está vendo isso, Harry? Essas coisas que esses trouxas inventam, hein? Rúbio, disse Harry, meio ofegante de correr para acompanhar o passo dele. Você disse que há dragões em Gringotts? Bem, o que dizem, falou Hagrid. Maneiro, eu gostaria de ter um dragão. Você gostaria de ter um? Sempre quis ter um, desde pequeno. É aqui que vamos. Tinham chegado à estação. Havia um trem para Londres dali a 5 minutos. Hagrid, que não entendia o dinheiro dos trouxas, como chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas ficavam olhando ainda mais. Hagrid ocupou 2 lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarelo canário que lembrava uma lona de circo. Você guardou sua carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas do tricô. Harry tirou o envelope de pergaminho do bolso. Ótimo, aí tem uma lista de tudo o que você vai precisar. Harry desdobrou um segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior e leu: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho pretas, um chapéu pontudo simples preto para uso diário, um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar, uma capa de inverno preta com fechos prateados. As roupas dos alunos devem ter etiquetas com seu nome. Um comentário que eu gostaria de fazer é sobre esse chapéu pontudo. É o chapéu que simplesmente desapareceu nos filmes, né? Os alunos só usam esse chapéu durante as cerimônias de abertura e de encerramento do ano letivo. Eu não sei se na série eles vão manter para uso diário esse chapéuzinho, mas é um comentário que eu tenho aqui sobre esse chapéuzinho simplesmente sumiu. Eu acho que o chapéuzinho talvez no filme eles escolheram tirar e deixaram só para ocasiões especiais para que eles não fiquem com cara de bobo, sei lá, não fique uma coisa meio muito boba, sabe? Boba é a palavra mesmo. Não sei se na série eles vão manter. Bom, seria legal se mantesse, mas se não deixarem o chapéuzinho pontudo, eu acho que não vai fazer diferença também. Bom, não sei. Seria legal ver o chapéu. Bom, eles usarem o chapéu sempre. Não sei, ia parecer que eles sempre estavam numa festa de aniversário, talvez. Livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes: Livro Padrão de Feitiços, primeira série, de Miranda Gottschalk, História da Magia, de Bathilda Bagshot, Teoria da Magia, de Adalbert Waffling, Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emérico Sweet, 1000 Ervas e Fungos Mágicos, de Philida Spore, Bebidas e Poções Mágicas, de Arsenius Digger, Animais Fantásticos e Seu Habitat, de Newton Scamander, As Forças das Trevas, um Guia de Autoproteção, de Quintino Trimble. Outro comentário, você vê como era escrito aqui o nome do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam? Animais Fantásticos e o Seu Habitat e o nome Newton Scamander. Nas outras edições o nome foi alterado. Nas edições mais recentes já tá Animais Fantásticos e Onde Habitam de Newt Scamander. Outros equipamentos: uma varinha mágica, um caldeirão estanho tamanho padrão 2, um conjunto de frascos, um telescópio, uma balança de latão. Os alunos podem ainda trazer uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Lembramos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais. Agora, por que ou uma coruja, ou um sapo, ou um gato? Se bem que eu acho que não é uma regra, né? Tipo assim, é uma sugestão, porque o Ron tem o Perebas. Podemos comprar tudo isso em Londres? Perguntou-se Harry em voz alta. Se você souber aonde ir, respondeu Hagrid. Harry nunca estivera em Londres antes. Hagrid, embora parecesse saber aonde ia, obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta que os assentos eram demasiado pequenos e os trens demasiado lentos. Não sei como os trouxas conseguem se arranjar sem mágica, disse enquanto subiam a escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada com lojas dos 2 lados. Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinemas, mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrado quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? Não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham pregado?
Se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor, poderia ter tirado uma dessas conclusões. Mas, por alguma razão, embora tudo o que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando. O Caldeirão Furado. É um lugar famoso. Obrigado. Sinto lisonjeado, obrigado pela homenagem, obrigado. Cara, obrigado. Quando eu criei o Caldeirão Furado, não imaginei que ia receber uma homenagem dessa aqui. Emocionado. Galera, não, brincadeiras à parte, vocês sabem por que eu coloquei o nome Caldeirão Furado aqui nesse canal? Talvez quem seja mais antigo aqui no canal deva saber, mas se não sabe, vou explicar. Vai ser rápido, prometo que vai ser breve. O Caldeirão Furado divide ali o mundo dos trouxas e o mundo dos bruxos, tecnicamente, né? O Harry precisa passar pelo Caldeirão Furado pra entrar no mundo bruxo. E essa é a minha proposta pra vocês, é que o canal Caldeirão Furado seja a ligação de vocês com o mundo dos bruxos, com o mundo de Harry Potter. Vocês, através desse canal, acessam o mundo de Harry Potter, a divisão do mundo trouxa e do mundo bruxo. Foi por isso que eu escolhi esse nome, não foi à toa, e também porque eu gosto muito do nome. Era um barzinho sujo. Começou a me avacalhar já. Se Hagrid não o tivesse apontado, Harry nem teria reparado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam da grande livraria a um lado à loja de discos no outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudesse comentar isso, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o Caldeirão Furado era muito escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas em um canto, bebendo pequenos cálices de herês. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho garçom do bar, que era bem careca e parecia uma noz viscosa. O zum-zum nas conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriram para ele, e o garçom apanhou um copo perguntando: "O de sempre, Hagrid?" Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts, disse Hagrid, dando uma palmada com a manzorra no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. Meu Deus! Exclamou o garçom fitando Harry. Será possível? O Caldeirão Furado repentinamente parou e fez-se um silêncio total. Valha-me Deus! Murmurou o garçom. Harry Potter! Que honra! E saiu correndo de trás do balcão. Precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, as lágrimas nos olhos. Seja bem-vindo, Sr. Potter, seja bem-vindo! Harry não sabia o que dizer. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava fumo sem se dar conta de que o cachimbo apagara. Hagrid sorria radiante. Logo, houve um grande arrastar de cadeiras e no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no Caldeirão Furado. Doris Crockford, Sr. Potter, não acredito que finalmente posso conhecê-lo. Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa. Sempre quis apertar sua mão. Estou nas nuvens. Encantado, Sr. Potter. Nem sei lhe dizer o quanto. Diggle é o meu nome. Dédalo Diggle. Já vi o senhor antes, disse Harry. E a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. O senhor se curvou para mim uma vez em uma loja. Ele se lembra, exclamou Dédalo Diggle, olhando todos à volta. Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim. Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se, muito nervoso, um olho trêmulo. Professor Quirrell, disse Hagrid. Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts. Potter, gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei dizer que prazer enorme conhecê-lo. Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell? Defesa contra as artes das trevas, murmurou o professor Quirrell como se preferisse não pensar no assunto. Não que você precise, hein, Potter? Ele riu nervoso. Você veio comprar material, suponho? Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros. Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com Harry só para ele. Levou bem uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. Finalmente, Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. Eu adoro a palavra balbúrdia. Precisamos nos apressar. Temos muitas compras a fazer. Vamos, Harry. Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez
E eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado, onde não havia nada exceto uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer, mas, em geral, ele está sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso? Ah, é? Coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou 1 ano para aprender na prática, dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Tem pavor dos alunos e da matéria que ensina. Agora, cadê o meu guarda-chuva? Vampiros? Feiticeiras? A cabeça de Harry estava girando. Um comentário pertinente a isto. Você vê a tradução do primeiro livro de Harry Potter, ela tem algumas coisinhas que foram modificadas depois. Como, por exemplo, o termo feiticeiras. Aqui, se você pegar o livro original em inglês, você vai ver que está escrito hags. Hags são megeras, não são feiticeiras. Por que que na tradução está como feiticeiras? Porque hag se traduz mesmo como bruxa. Bruxa, feiticeira. Além de witch, né? É que a hag é aquela bruxa com a característica mais de conto de fada e tal. E aí aqui, em português, em Harry Potter, elas se chamam megeras, que são seres de aparência muito semelhante aos humanos, que têm 4 dedos apenas e que comem carne de criança. Elas são bem ferozes e elas têm a aparência daquelas bruxas de conto de fada, com narigão, verruga, enfim. Por isso que talvez ao ler você possa estranhar o termo feiticeira, mas ué, como assim feiticeira? Ele é bruxo também, sabe? Bruxo, bruxa, feiticeira, qual a diferença? Na realidade é que aqui feiticeira é megera. Entre mentes, Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado, murmurou. Certo, chegue para trás, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva, e o tijolo que tocou estremeceu, torceu-se. No meio apareceu um buraquinho, que foi se alargando cada vez mais. Um segundo depois, se viram diante de um arco bastante grande até para Hagrid. Um arco que abria para uma rua de pedras irregulares, serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, ao Beco Diagonal. Não tem como ler isso e não lembrar do Rob Coltrane, né, falando no filme. Welcome, Harry, to Diagon Alley. É muito legal. Ele riu do espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e virar uma parede sólida. O sol refugia numa pilha de caldeirões à porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos. Cobre, latão, estanho, prata, alto mexediço, dobrável, dizia um letreiro acima. Você vai precisar de um, disse Hagrid. Mas temos que apanhar o seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todo lado enquanto caminhava pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas às portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça quando passaram por ela e disse: Fígado de dragão 17 ciclis 30 gramas. Eles endoidaram? Um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia: Empório de corujas, douradas, das torres, do campo, marrons e brancas. Vários garotos mais ou menos da idade de Harry espremiam os narizes contra a vitrine que tinha vassouras. Olhe! Harry ouviu um deles dizer. A nova Nimbus 2000, mais veloz que nunca! Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias. Pilhas mal equilibradas de livros de feitiços, penas de aves para escrever e rolos de pergaminhos. Vidros de poções, globos de... Gringotts, anunciou Hagrid. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polido, usando um uniforme vermelho e dourado, havia... É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende. Ele era uma cabeça mais baixo do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta e, Harry reparou, mãos e pés muito compridos. O duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, desta vez de prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro.
Assim, se procuram sob nosso chão um tesouro que nunca enterraram, ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco, lembrou Hagrid. 2 duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros-caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão. Bom dia, disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor tem a chave? Tenho em algum lugar, disse Hagrid e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofado em cima do livro-caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei! Exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O duende examinou-a cuidadosamente. Parece estar em ordem. E tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore, falou Hagrid com ar importante, tirando-a do bolso do casaco. É sobre você sabe o quê? Que está no cofre 713. O duende leu a carta com atenção. Muito bem, falou, devolvendo a carta a Hagrid. Vou mandar alguém levá-lo aos 2 cofres. Grampo! Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas que havia no saguão. O que é você sabe o que no cofre 713? Perguntou Harry. Não posso lhe contar, respondeu Hagrid misterioso. Muito secreto. Negócios de Hogwarts. Dumbledore me confiou. Meu emprego vale mais do que a vontade de lhe contar. Grampo segurou a porta aberta para eles passarem. Harry, que esperara mais mármore, surpreendeu-se. Encontravam-se em uma passagem estreita de pedra, iluminada por archotes chamejantes. Era uma descida íngreme, em que havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram, Hagrid com alguma dificuldade, e partiram. A princípio, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheias de curvas. Harry tentou memorizar esquerda, direita, direita, esquerda, em frente, no entroncamento, direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não o estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles, mas mantinha-os bem abertos. Uma vez, ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem e se virou para conferir se era um dragão, mas foi tarde demais. Eles mergulharam ainda mais fundo, passaram por um lago subterrâneo onde se acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites. Eu nunca sei, gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo. Qual é a diferença entre uma estalagmite e uma estalactite? Estalagmite tem um M, disse Hagrid. E não me faça perguntas agora. Acho que vou enjoar. Ele realmente estava muito verde. E quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portinhola na passagem, Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde e enquanto ela se dissipava, Harry ficou sem respirar. Dentro havia montes de moedas de ouro, colunas de prata, pilhas de pequenos nuques de bronze. É tudo seu, sorriu Hagrid. Tudo de Harry. Era inacreditável. Os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo, ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela. Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhe custava criar Harry? E durante todo aquele tempo, havia uma pequena fortuna que lhe pertencia enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco do dinheiro em uma saca. As moedas de ouro são galeões, explicou ele. 17 cicles de prata fazem um galeão, e 29 nuques fazem um cicle. É bem simples. Certo, isso deverá ser suficiente para uns 2 períodos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid virou-se para Grampo. O cofre 713 agora, por favor. E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade, respondeu Grampo. Viajaram mais para o fundo agora e ganharam velocidade.
O ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravina subterrânea e Harry debruçou-se para um lado para tentar ver o que havia no fundo, mas Hagrid gemeu e o puxou para trás pelo cangote. O cofre 713 não tinha fechadura. Para trás, disse Grampo, com um ar de importância. Alisou a porta devagarinho com o seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém que não fosse um duende de Gringotts tentasse fazer o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro, explicou Grampo. Com que frequência vocês vêm ver se tem alguém lá dentro? Perguntou Harry. Uma vez a cada 10 anos, disse Grampo com um sorriso maldoso. Devia haver alguma coisa realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza. E se curvou para a frente pressuroso esperando ver no mínimo joias fabulosas. Mas no primeiro momento achou que estava vazio. Depois notou um embrulhinho encardido no chão. Hagrid apanhou-o e o guardou muito bem no casaco. Harry tinha muita vontade de saber o que era, mas sentia que era melhor não perguntar. Vamos voltar para esse vagonete infernal e não fale comigo no caminho de volta. É melhor eu ficar de boca fechada, recomendou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram à claridade do sol do lado de fora de Gringotts. Harry não sabia onde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Não precisava saber quantos galeões perfaziam uma libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera na vida inteira. Mais dinheiro até do que Duda jamais tivera. Vamos comprar logo o seu uniforme, falou Hagrid indicando com a cabeça a loja Madame Malkin. Roupa para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry. Você se importa se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes de Gringotts. Ele realmente parecia meio enjoado. Por isso, Harry entrou na loja Madame Malkin sozinho, um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda e sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Para falar a verdade, tem um outro rapazinho agora ajustando uma roupa. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho, enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro, enfiou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa. Alô? Cumprimentou o garoto. Hogwarts também? É, confirmou Harry. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está mais adiante procurando varinhas, disse o garoto. Tinha uma voz de tédio arrastada. Depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corrida. Não vejo por que os alunos da primeira série não podem ter vassouras individuais. Acho que vou obrigar papai e mamãe a me comprar uma e contrabandeá-la para escolas escondidas. O garoto lhe lembrou muito Duda. Você tem vassoura? Perguntou o garoto. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu novamente Harry, perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar pela minha casa. E eu sou obrigado a dizer que concordo. Já sabe em que casa você vai ficar? Não, respondeu Harry, sentindo-se a cada minuto mais idiota. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas sei que vou ficar na Sonserina. Toda a nossa família ficou lá. Imagine ficar na Lufa-Lufa. Acho que eu saía da escola, você não? Concordou Harry, desejando que pudesse responder algo um pouco mais interessante. Caramba, olha aquele homem! Falou o garoto, de repente indicando com a cabeça a vitrine. Rúbio estava parado diante dela, rindo para Harry e apontando para 2 grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É o Rúbio, disse Harry, contente por saber alguma coisa que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, não é? É o guarda-caça, explicou Harry. A cada segundo gostava menos do garoto. É, isso mesmo. Ouvi dizer que ele é uma espécie de selvagem, mora num barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um pileque. Tenta fazer mágicas e acaba tocando fogo na cama. Acho ele brilhante, retorquiu Harry com frieza. Acha, é? Disse o garoto com um leve desdém. Por que é que ele está acompanhando você? Onde estão seus pais? Estão mortos, respondeu Harry secamente. Não tinha muita vontade de alongar o assunto com esse garoto. Ah, lamento, disse o outro, sem parecer lamentar nada. Mas eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos, se é isso que você está perguntando.
Eu realmente acho que não deviam deixar outro tipo de gente entrar. E você? Não são iguais a nós. Nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receber a carta. Imagine! Acho que deviam manter a coisa entre famílias de bruxos. Por falar nisso, como é seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou. Terminei com você, querido. E Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera, chocolate e amora com nozes picadas. Que foi? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Eles pararam para comprar pergaminho e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia. Quando saíram da loja, perguntou. Rúbio, o que é quadribol? Caramba, Harry, vivo me esquecendo que você não sabe quase nada. Raios, não saber o que é quadribol? Não me faça eu me sentir pior. E contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin. E ele disse que nem deviam permitir gente que pertence a famílias trouxas. Você não pertence a uma família de trouxas. Se ele soubesse quem você é, ele cresceu sabendo seu nome se os pais dele forem bruxos. Você viu o pessoal no caldeirão furado. Em todo caso, o que é que ele sabe das coisas? Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol? É o nosso esporte. Esporte de bruxos. É como o futebol no mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras com 4 bolas. É meio difícil explicar as regras. E o que são Sonserina e Lufa-Lufa? Casas da escola. São 4. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panacas, mas... Aposto que estou na Lufa-Lufa, disse Harry deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que a Sonserina, sentenciou Hagrid misterioso. Não tem um único bruxo, nem uma única bruxa desencaminhados que não tenham passado por Sonserina. Você sabe quem foi um deles. Desculpe, você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muitos e muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreios e Borrões, onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos encadernados em couro, livros do tamanho de selos postais com capas de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia nada, teria ficado doido para pôr as mãos em alguns desses livros. Hagrid quase teve que arrastar Harry para longe do Pragas e Contra-Pragas. Encante seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças. Perda de cabelos, pernas bambas, língua presa e muitas mais, do professor Vindicto Viridiano. Um ponto que eu queria comentar aqui, também sobre a tradução, você vê que está escrito Pragas e Contra-Pragas. Na verdade, depois o nome desse livro aparece de novo, ele aparece como Maldições e Contra-Maldições, que na verdade é esse o nome original, né? A palavra usada é curse, que é maldição. Então aqui eles colocaram pragas e contra-pragas, mas na realidade é maldições e contra-maldições, porque praga não é uma categoria de feitiço, né? Depois que a gente vê, a gente tem as arações, tem os encantamentos, e aí praga não existe, tem maldição. Só um pequeno detalhe da tradução. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga para o Duda. Não vou dizer que não é uma boa ideia, mas você não pode usar mágica no mundo dos trouxas, a não ser em situações muito especiais, disse Hagrid. De qualquer modo, você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas. Você precisa de muito estudo antes de chegar a esse nível. E também essa parte é muito legal porque o Harry tá dizendo justamente de lançar uma maldição no Duda, e o Hagrid fala, pô, você não pode fazer magia fora da escola, a não ser em casos muito específicos, em casos, né, urgentes. Quando ele realmente faz magia fora da escola, tirando o caso ali da tia Guida no 3º livro, no 5º livro, quando ele faz magia, é justamente pra salvar o Duda, quando ele faz magia fora da escola, né, enfim, só um comentário. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço tampouco. Diz estanho na sua lista. Mas compraram uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão. Visitaram a farmácia, que era bem fascinante, para compensar o seu cheiro horrível, uma mistura de ovo estragado com repolho podre. Havia no chão barricas de coisas viscosas, frascos com ervas, raízes secas e pós coloridos cobriam as paredes, feixes de penas, fieiras de dentes e garras retorcidas pendiam do teto.
Enquanto Hagrid pedia ao homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry, o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnios, a 20 galeões cada, e minúsculos olhos faiscantes de besouros, 5 nuques uma concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez. Só falta a varinha. Ah, é. E ainda não comprei o seu presente de aniversário. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Vamos fazer o seguinte. Vou comprar um bicho pra você. Não vai ser sapo. Os sapos saíram de moda há muitos anos. Todo mundo ia rir de você. E não gosto de gatos. Eles me fazem espirrar. Vou lhe comprar uma coruja. Todos os garotos querem uma coruja. São incríveis. São muito úteis. Levam cartas e tudo mais. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos e olhos que cintilavam como joias. Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca como a neve, que dormia profundamente, a cabeça debaixo da asa. Ele não parava de agradecer. Parecia até o professor Quirrell. Não tem de quê, respondia Hagrid rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta a Olivaras, a única loja de varinhas. Olivaras, e você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica era realmente o que Harry andara desejando. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro descascadas sobre a porta diziam: Olivaras, artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sobre uma almofada púrpura desbotada na vitrine empoeirada. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar. Harry teve uma sensação esquisita, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir com uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid devia ter se assustado também, porque se ouviu um rangido alto e ele levantou rapidamente da cadeira alta e estreita. Havia um velho parado diante deles, os olhos grandes e muito claros brilhando como 2 luas na penumbra da loja. Alô? Disse Harry sem jeito. Ah, sim, disse o homem. Sim, sim. Achei que ia vê-lo em breve, Harry Potter. Não era uma pergunta. Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui comprando a primeira varinha. 26 centímetros de comprimento. Farfalhante, feita de salgueiro. Uma boa varinha para encantamentos. O Sr. Olivaras chegou mais perto de Harry. Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno. 28 centímetros. Flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência. Na realidade, é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivaras chegara tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes. Harry viu-se refletindo naqueles olhos. E foi aí que... O Sr. Olivaras tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry com um dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, disse suavemente. 35 centímetros. Nossa, uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido que a varinha ia sair por aí fazendo... Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid, que bom ver você de novo. Carvalho, 40 centímetros... meio mole, não era? Era, sim, senhor. Boa varinha aquela, mas suponho que a tenham partido ao meio quando expulsaram, disse o Sr. Olivaras repentinamente sério. Partiram, é verdade, disse Hagrid arrastando os pés. Mas ainda guardo os pedaços, acrescentou animado. Mas você não os usa, perguntou Olivaras severo. Ah, não, senhor, respondeu depressa Hagrid. Hagrid reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder. Resmungou o Sr. Olivaras, lançando um olhar penetrante a Hagrid. Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver.
e tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso. Qual é o braço da varinha? Bom, sou destro, respondeu Harry. Estique o braço. Isso. Ele mediu Harry do ombro ao dedo, depois do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho à axila e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: Toda varinha Olivaras tem o miolo feito de uma poderosa substância mágica, Sr. Potter. Usamos pelos de unicórnio, penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão. Não há duas varinhas Olivaras iguais, como não há unicórnios, dragões nem fênix iguais. E, é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo. Harry de repente percebeu que a fita métrica, que o media entre as narinas, estava medindo sozinha. O Sr. Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras, descendo caixas. Já chega, falou, e a fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão. Certo então, Sr. Potter, experimente esta. Faia e corda de coração de dragão, 23 centímetros, boa e flexível. Apanhe e experimente. Harry apanhou a varinha e, sentindo-se bobo, fez alguns movimentos com ela, mas o Sr. Olivaras tirou-a de sua mão quase imediatamente. Bordo e pena de fênix, 18 centímetros, bem elástica. Experimente. Harry experimentou, mas mal erguera a varinha quando, mais uma vez, o Sr. Olivaras tirou-a de sua mão. Não. Tome, ébano e pelo de unicórnio, 22 centímetros, flexível. Vamos, experimente. Harry experimentou e experimentou. Não fazia ideia do que é que o Sr. Olivaras estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita. Mas quanto mais varinhas o Sr. Olivaras tirava das prateleiras, mais feliz parecia ficar. Freguês difícil, hein? Não se preocupe, vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar. Estou em dúvida. Agora, por que não? Uma combinação incomum, azevinho e pena de fênix. 28 centímetros, boa e maleável. Harry apanhou a varinha. Sentiu um repentino calor nos dedos. Ergueu a varinha acima da cabeça, baixou-a cortando o ar empoeirado com um zunido, e uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas, e o Sr. Olivaras exclamou: Bravo, mesmo, muito bom. Ora, que curioso, curiosíssimo. Repôs a varinha de Harry na caixa e embrulhou-a em papel pardo, ainda resmungando. Curioso. O senhor me desculpe, disse Harry. Mas o que é curioso? O Sr. Olivaras encarou Harry com aqueles olhos claros. Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter. Cada uma. Acontece que a fênix, cuja pena está na sua varinha, produziu mais uma pena. Apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha, porque a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu seco. Tinha 34 centímetros. Puxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo. Lembre-se, acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não se deve nomear realizou grandes feitos. Terríveis, sim, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivaras. Pagou 7 galeões pela varinha, e o Sr. Olivaras curvou-se à saída deles. Vocês repararam que tem um erro aqui? Se vocês não assistiram ao vídeo de erros dos livros, assistam, é muito legal. Primeiro o Olivaras fala que a varinha do Voldemort tinha 35 centímetros, e aí depois ele fala 34 centímetros, né? É um errinho que tem aí. O sol de fim de tarde quase chegara ao horizonte quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal, atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora vazio. Harry não disse uma palavra enquanto caminhava pela rua. Nem ao menos reparou quantas pessoas se boquiabriam para eles no metrô. Carregados que estavam com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos, a coruja branca adormecida no colo de Harry. Subiram a escada rolante para a estação de Paddington. Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu em seu ombro. Temos tempo para comer alguma coisa antes do trem sair, falou.
comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em bancos de plástico para comê-los. Harry não parava de olhar a toda a volta. Por alguma razão, tudo parecia tão estranho. Você está bem, Harry? Está muito calado? Comentou Hagrid. Harry não tinha muita certeza de poder explicar. Tivera o melhor aniversário de sua vida, porém, e mastigava o hambúrguer tentando encontrar as palavras. Todo mundo acha que eu sou especial, disse finalmente. Todas aquelas pessoas no Caldeirão Furado, o Professor Quirrell, o Sr. Olivaras, mas eu não conheço nadinha de mágica. Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem ao menos me lembro o porquê. Não sei se o que aconteceu quando Desculpe, quero dizer, na noite em que os meus pais morreram. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas, tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti. E ainda me divirto, para dizer a verdade. Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley, então lhe entregou um envelope. A sua passagem para Hogwarts, 1º de setembro, na estação de King's Cross. Está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry. O trem parou na estação. Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista. Levantou-se, espremeu o nariz contra o vidro da janela, mas quando piscou os olhos, Hagrid tinha desaparecido. E chegamos ao fim de mais um capítulo do Magia Ilustrada. Esse capítulo foi um pouco mais longo do que os anteriores, né? E o meu último comentário sobre essa parte do capítulo é que eu gostaria de ver o Harry voltando pra casa dos Dursley antes de ir pra Hogwarts, não indo direto na série. E também eu acho muito legal a forma como o Hagrid acolhe o Harry, né? E diz pra ele não se preocupar. E é honesto com ele, dizendo, olha, vai dar tudo certo. Você vai ser discriminado, mas vai dar tudo certo. Porque o próprio Hagrid é um meio gigante e ele sentiu na pele. Ele sente na pele o preconceito dos bruxos, né? E mesmo assim, ele acolhe o Harry e é honesto com ele, isso que é mais legal. Enfim, chegamos ao final de mais um episódio. Lembre-se, se você quiser receber as ilustrações que apareceram neste episódio para colorir, para imprimir e colorir do seu jeito, seja como elas aparecem aqui ou da forma que você quiser, basta apoiar o quadro Magia Ilustrada através do QR Code ou o link na descrição. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.